Oi, Dominique. Já soube o que aconteceu, tá? Já passei a instrução lá pra Mila. A gente vai se falar. Boa noite, povo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão bem? Boa noite, boa noite. Vamos dando coraçãozinho aí pra nossa live alertar para mais pessoas. Que hoje o tema é pedrada. 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 Vou falar de um jeito que eu acho que eu nunca falei com vocês, hein? Ou as pessoas vão vir ou vão desistir. Tô bem, Raquel. Graças a Deus. Eu já comecei a semana cansada, gente. Mas tô bem. Tô acabando de jantar. Fiquei sábado e domingo trabalhando muito. Então já comecei hoje, assim, ó. Oi, Soraya. Já comecei cansada a semana, mas estamos na reta final das nossas lives, hoje e amanhã, né? As últimas lives do mês, pra gente fechar com chave de ouro. E hoje o tema é, né? Solitude, saudade, adaptação. Vamos falar desses temas bem, assim, relevantes para quem vai fazer imigração. E quero falar a parte que ninguém fala, como sempre, né? Eu falo o que ninguém fala. Boa e ruim, tá? Boa e ruim. Manda aí pro teu amigo para participar. Quem tá aqui na live, escreve. De onde você tá vendo a live? Já acabei, gente. E aí, Marquinho, Vanessa, boa noite. Parece até que é combinado, né, gente? Ai, só entra na live comendo. Não é, gente. Acabei a última reunião agora, 11 horas da noite. Aí eu falei, tem que descer pra comer, que eu já tava assim, ó. São Paulo, Floripa, Batureté, Ceará, Curitiba. Gente, um monte de lugar, que legal. Volta Redonda. São Sebastião, São Paulo. Escreva pra mim de onde você tá vendo essa live. Vambora. Mete coraçãozinho aí que o pessoal vai entrando. O pessoal normalmente vai entrando ao decorrer, né? Uberaba. Muito bom. Curitiba, Fortaleza, São Paulo. Oi, Cris. Boa noite. Belford Roxo. Belford Roxo é minha área, hein, Jane? Belford Roxo, Baixada, Cole da Rocha. É minha área, hein? Conhecem? Recife, Santos, Salvador, Bahia. Muito bom, gente, muito bom ver que tem pessoas de tantos lugares diferentes. E o tema que eu quero conversar com vocês hoje é realmente um tema bem pertinente, né? Bem detalhado. Oi, marido. Meu marido tá lá em cima e tá me dando oi, esposa. É um tema que eu acho que é muito importante você entender o processo e que eu acho que é onde a maioria das pessoas desistem, ok? Desistem, desanimam, não continuam, voltam. Vou falar uma coisa pra vocês aqui que eu já falei algumas vezes, quem acompanha as minhas lives aqui sabe. Eu já vi pessoas fazerem seu processo de imigração com 1.000 euros, ok? Como eu fiz, e darem muito certo, tanto em Portugal quanto na Espanha, vou falar dos dois, tá? Porque vieram preparadas para a mudança. E eu já vi pessoas, eu já tive, tá? Clientes que já vieram com 20, 30 mil euros numa conta e darem muito errado e voltarem com 20 dias. Eu tive uma cliente que foi recorde, foi uma semana, ela voltou. Por quê? Porque não está preparada para o processo, não só para o processo da solitude, de sentir falta, que eu vou entrar profundo nisso, eu vou dar uns pulos para vocês, ó, já destravar do Brasil e vir preparada
Mas o principal que eu vejo a galera realmente desanimando é não estar preparada para os problemas que acontecem durante a jornada. Para você que não sabe, imigrar significa gerar problema, ok? Não tem como acontecer uma imigração sem não ter nenhum problema. Então, se você é uma pessoa que não consegue dormir com problema, não imigra. Por quê? Porque é uma incerteza contínua, ok? Se você é uma pessoa que não sabe dormir sem ter uma data definida de algo, não imigra. Por quê? Porque imigrar é sem ter data definida de alguma coisa. Isso para tudo. Para documento, para imóvel. Eu tenho clientes que estão vindo em agosto e estão assim, e aí, tem alguma coisa? Eu falo, meu Deus, mas você está vindo em agosto, calma. Respira, a ansiedade atrapalha. Então eu já vi cenários de todos os tipos, de todos os formatos, todos os perfis familiares eu já recebi. Eu já recebi casais com filhos, casais sem filhos, mulher com mulher, homem com homem, mulher que vem sozinha, homem que vem sozinho, homem que vem recuperar casamento, mulher que vem recuperar casamento. Todos os perfis que vocês possam imaginar, eu já recebi. Quando a pessoa não está preparada psicologicamente para passar pela imigração, eu já reconheço de cara. Eu e o Leandros. Às vezes o Leandros recebe umas famílias e ele fala, cara, vai voltar. Eu falei, por que, Leandro? A gente reconhece. Então, quando o cliente, o perfil de quando o cliente chega, a gente já identifica. O ânimo, a postura, o tipo de roupa, como ele chega, a gente já sabe se ele é um cliente que está vindo realmente com fogo nos olhos para fazer dar certo, ou se ele é aquela pessoa que está esperando o milagre acontecer. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada trabalhando com imigração, é que ninguém imigra se não tem uma dor, ok? Ninguém. Se você falar para mim assim, não, Carol, eu não tenho dor nenhuma. Você tem alguma dor. Ou é insegurança, ou você está buscando uma qualidade de vida, ou você está querendo recuperar um casamento, ou você está buscando mais saúde, você está buscando alguma coisa para sua virada de chave. E uma coisa que essa galera aí te ilude, os influencers, principalmente, os influencers com R mesmo, que outro dia eu falei influencer, o cara bem me corrigiu, sabia, no direct? Eu falei com ele, pessoal, é pegadinha que você tá me seguindo de agora. Eu falo influencer, de influência ruim mesmo, R de ruim. Eles vendem um peixe para vocês, de tipo, ai, sabe aquele negócio, vamos fazer uma comida com 10 euros, vamos fazer não sei o que. E isso é literalmente te vender uma ilusão, sabe? Vender uma ilusão. O buraco da imigração é mais embaixo. E aí eu quero te falar uma coisa. Essa qualidade de vida na Europa, ok? Na Europa, em Portugal, na Espanha, existe? Existe. Mas só existe se você tiver dinheiro. Tá aí o primeiro mito que ninguém te fala. Não, Carol, porque quem te disse que com o salário dá? Dá não, tá? Essa qualidade de vida que a galera conta pra você, só dá pra você ter se você tem dinheiro, ok? Significa que você tem que trabalhar muito mais. Significa que você tem que aprender a lidar com a solidão. Eu tava agora conversando com um cliente, eu falei, a maioria do pessoal que vem para Portugal e vem para Espanha, ele chega aqui porque ele vê que todo o comércio abre 9 e fecha 5, ele só quer trabalhar de 9 às 5. Eu tenho um monte de gente que fala isso pra mim. Não quer trabalhar final de semana. Significa que ele vai sempre ter uma vida mediana. Ai, porque em Portugal tem qualidade de vida, você compra as coisas baratas. Sem dinheiro você não compra nada. Tem uma situação que as pessoas acham porque o cristão ele tem que ser pobre o tempo todo, né? Ele acha que o cristianismo e a prosperidade não andam lado a lado e ele tá errado, né? Nós somos filhos de um rei. Nós nascemos para governar e reinar nessa terra. Nós não nascemos para ser escravos, né? E aí eles vendem uma cena, não, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe, Deus faz, Deus acontece. Mas se tu não levantar o rabo da cadeira para trabalhar,
Não tem qualidade de vida certa. Essa ilusão que, eu vou para Portugal, eu vou ter mais qualidade, eu vou ter mais tempo, eu vou ter... Quem te disse? Quem te contou isso? Quem foi o influencer que te iludiu que você vai ter mais tempo e vai ter mais qualidade? São duas coisas que não conversam, ok? São duas coisas que não se alinham. Ou você tem tempo, ou você tem qualidade. Tempo e qualidade você não tem, juntos você não tem. A não ser que, a longo prazo, você plante para colher isso e ter tempo e qualidade. A curto e médio prazo, você não tem. Essa imigração de, vem para cá que você vai viver com um salário. Não vai. Você vai passar sufoco. Você vai passar perrengue. Esse negócio de, eu vou no mercado e gasto só 100 euros de compra. Você vai ficar comendo carne de porco misturada com resto de frango. Oi, Luiz, tudo bem? Você não vai. Essa ilusão que Portugal e Espanha tudo é muito fácil é mentira. Não existe. E por mais que eu trabalhe com isso, eu prefiro qualificar os meus clientes para eles entenderem o processo. Porque o problema acontece toda hora. Toda hora acontece alguma intercorrência. A gente tem que ter plano B, plano C, plano D para passar por cima dela. Outro ponto que eu acho que é um dos piores pontos para quem não está preparado, e vou falar para você do meu cenário, tá? Eu sempre fui uma pessoa, Carol, que teve casa cheia. Sempre morei perto da praia. Festa de final de ano sempre foi na minha casa. Eu era dona de casa de eventos. Eu trabalhava nessa área. Então, as minhas imobiliárias eram imobiliárias na região dos lagos. Então, eu sempre estava envolvida com muita gente. E realmente eu achei que quando eu viesse para Portugal, eu ia sofrer muito com saudade das pessoas. E eu sofri bastante, principalmente do meu pai, né? Porque eu sou muito conectada com meu pai. Sofri bastante. Só que eu aprendi a lidar com a solitude, porque uma coisa é você ser solitária, outra coisa é você viver com a solitude, ok? Agora mesmo, eu tô fazendo live, tava fazendo reunião, desci, olha o silêncio que tá na minha casa, tudo apagado, ó. Tudo fechado, ó. As crianças já estão no quarto, na rotina deles. A gente aprendeu aqui a tirar um dia específico para fazer as coisas juntos, que normalmente a gente toma café junto no sábado, no domingo a gente vai para a igreja. A gente faz alguns dias ali as coisas junto, mas durante a semana a gente aprende a viver com a solitude. Por quê? Cada um tem uma rotina, cada um tem um horário, cada um tem um progresso. É diferente. Quando eu fui para Dubai, aí realmente eu entendi esse formato. E eu aprendi a tirar vantagem do formato da solitude. Porque muitas pessoas travam. Ela fica solitária, ela fica sozinha, ela trava, ela não sabe o que fazer, ela não sabe por onde ela começar, ela não sabe por onde ela estudar. Hoje, quando eu postei lá o negócio da loja, uma pessoa perguntou para mim, como você conseguiu, né? E eu até postei um vídeo falando, não tem como você colher morango se você plantou limão. Se você plantar limão, regar o limão, olhar o limão, cuidar do limão, 1 hora você colhe limão. Não tem jeito. Agora, eu plantei o limão hoje, aí eu tô cansada 1 semana, pronto. O limão já atrasou. Aí na outra semana você rega, aí numa semana não. É igual academia. Se você for todo dia, o resultado vai vir. Pode demorar, mas ele vai vir. Então, quando eu fui para Dubai, eu aprendi a lidar com a solitude. Eu peguei a solitude de estar sozinha e falei, sou mãe de 2 adolescentes. Na época, quando eu fui para Dubai, a primeira vez, Matheus tinha 16 anos. Eu falei, há 16 anos que eu não vivo sozinha. Há 16 anos que é marido e filho, marido e filho. Então, eu tenho que tirar vantagem desse tempo que eu tenho para mim. Então, foi um tempo que eu estudei, eu fui entender a internet, eu fui melhorar, eu fui estudar oratória, eu fui fazer mentorias, eu tirei proveito da solitude. Tem pessoas que chegam em Portugal, tá sozinha, o que que faz? Ela fica dentro de casa. Você acha que a oportunidade bate dentro de casa? Não bate. Os melhores negócios que eu fiz em Portugal foi dentro de um café. Por quê?
Você tá no café, você conhece o cara do café, daqui a pouco você conhece outra pessoa. Você tem que estar na rua para você conhecer pessoas, senão você não consegue. E hoje, essa ilusão que essa internet, filha do capiroto, vende pra galera de imigração, me deixa irada. Só falando assim. É claro, é difícil? É. Mas você consegue? Consegue. Agora, não é facinho. Não é molezinha. Não é vem, trabalha aqui, que você folga 2 dias, que você vai viver muito bem, vai ter qualidade de vida. Não vai. Qualidade de vida só tem um caminho. Ou você tem dinheiro, ou você não tem. Não existe qualidade de vida sem dinheiro. Não existe. Imigrante, para ter dinheiro, ele precisa se dedicar. Não fica olhando o cenário dessa galera que tá 3, 4, 5 anos aqui, fica postando esses resultados e eles não falam sobre os processos que eles passaram. São processos diferentes. Eu tenho até muita cautela de falar de coisas que eu conquistei, porque às vezes a pessoa só olha aquele ponto. Só que hoje mesmo eu vim no carro fazendo uma reflexão com meu marido assim. A primeira mesinha que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma mesinha assim na minha copa. Eu tinha feito um fundinho assim, sabe, para aparecer no vídeo. Eu trabalhava na minha copa, sozinha. Aí chamei minha amiga para ser minha sócia e a gente pegou um empréstimo no nome do marido dela. E nós abrimos a primeira lojinha. Foi uma lojinha de 250 euros. Depois dessa primeira loja, a gente foi para uma loja do lado. Depois dessa loja do lado, eu fui para Dubai. Depois eu voltei. Aí a gente abriu uma outra loja. Aí abrimos outra loja. E hoje nós acabamos de assinar com uma loja que é 10 vezes mais cara do que a minha primeira. Só que hoje, para você que está olhando, você acha que é hoje, mas para mim tem 4 anos de peso. 4 anos de saudade dos pais. 4 anos de... Igual hoje, tô sozinha, silêncio. As minhas amigas ficaram todas no Rio de Janeiro. 4 anos de... Eu não tenho ninguém para queimar um churrasco no final de semana e jogar papo fora. Hoje eu tenho, graças a Deus, porque a minha equipe é enorme e virou a minha família. A gente sempre tá fazendo alguma coisa. Eles fazem coisas, a gente faz junto. Mas no começo, não tinha. E esse negócio de... Aqui você tudo é perto, mas tudo você gasta dinheiro. Vocês viram que eu fui pra Espanha semana passada, né? Cheguei sábado, tô indo de novo já na outra semana. Mas só pra eu ir até o apartamento, eu gasto 120 euros de gasolina. 120 pra ir, 120 pra voltar, 240. Lá eu tenho que comer, tenho que fazer as coisas, certo? Então você gasta, não é de graça. Em qualidade de vida você consegue ir na Espanha, né? Você gasta. Essa parte de você lidar com a solitude é importantíssimo. Se você não conseguir lidar com isso, você vai ter muita dificuldade de progredir aqui e conseguir essa qualidade de vida que você busca. Um outro ponto também que aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas e que não é ruindade da família, tá? Não é maldade, não é que eles não querem que você dê certo. Mas eles vão te gerar pontos de dúvidas e vão te mostrar que você é super necessária do lado deles. E de repente, não é. Exemplo, Carol, pode explicar? A mãe vai ficar doente, a pressão vai ficar alta... o irmão vai dizer que precisa de você, o sobrinho vai chamar você de tia mais vezes, vai sentir febre, vai chorar, porque isso acontece comigo. Aconteceu comigo quando eu vim, acontece até hoje aqui em Portugal. A última vez que eu fui agora para Dubai, a Sofia ficou quase uma semana passando mal. É normal, não é ruindade dela, mas é do próprio sistema e muitas vezes você que está fazendo o seu processo, para. Só que aí eu vou falar para você uma fala até que é dolorosa, mas que para mim ela foi muito... Eu tomei isso para mim assim, muito como verdade, porque eu tô numa transição que os meus filhos estão quase virando adultos e estão partindo.
né? O Matheus já tem 18, a Manuela tem 16, mas daqui a pouco também vai pro canto dela, o Matheus também já tá indo pro canto dela. E o que eu paro e pergunto pra mim mesma, tá bom, Carol, daqui a 2 anos eles estão indo. Se você parar agora com 40, 41, igual você tá, você consegue fazer o que você tem energia hoje com 44 lá na frente quando eles forem? Não. Só a mulher vai me entender, a gente não consegue. É automático, eu não sei o que aconteceu comigo, eu fiz 40, desligou todos os meus disjuntores, eu só tenho um, geral. Ele liga e desliga. Ele liga e desliga. Só. Então, a energia que eu tinha com 36, eu não tenho hoje com 41. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, cara, eu amo meus filhos, eu participo, eu abro mão de um monte de coisa, mas tem certas coisas que eu não posso mais abrir mão. Principalmente agora, num processo de imigração, com 41, expandindo negócios. Tem coisas que eu falo pro meu filho, ó, desculpa, eu não consigo ir. Entende? Eu não consigo ir. Eu tenho que fazer tal coisa pra quem? Pra mim e pro teu pai. Ah, mas você vai pra Espanha sozinho? Vamos, só nós dois. Mãe, quando que a gente vai? Quando puder. Por quê? Porque tem coisas que a gente tem que ir. Porque eu não tenho mês de... Eu não posso ficar parada num local por causa só dos filhos e esquecer de tudo que eu quero pra mim. Porque os filhos vão, ó, da mesma forma que eu fui, da mesma forma que eu deixei pai e mãe pra trás, os meus filhos também vão deixar aí a ordem natural. Só que quantas pessoas se abdicam disso? Eu converso com muitas famílias, eu vejo muitas famílias assim, ai, Carol, eu sou muito apegada aos meus pais, sabe? Eu falo, legal, fico feliz por você, mas até quando? Até quando? Eu entendo que você ama seus pais, mas até quando? Eu não conheço, tá? Durante a minha jornada como empresária e com todas as pessoas que eu tenho acesso, ok? Eu não conheço ninguém que prosperou e conseguiu ter a tão sonhada qualidade de vida que não teve que fazer 2 coisas, ok? Sair perto da família e trocar totalmente o ambiente de onde ele nasceu. Eu não conheço. Brenda, isso que você tá falando acontece com muita gente. Eu, quando vim, eu contei pro meu pai 15 dias antes, porque eu ia sofrer e ele também. Eu contei 15 dias antes, porque eu sabia que eu tinha que dar notícia e tinha que vir logo. Porque senão, eu já identifiquei que os sinais iriam aparecer e eu iria travar. Eu iria travar. Emocionalmente, eu iria travar. Mas eu também entendi, eu já me mudei mais de 30 vezes, para vocês terem ideia. Eu entendia que era a chance que eu tinha de mudar de vida. A chance que eu tinha de realmente fazer essa virada. E muitas pessoas não estão preparadas para isso. E deixa eu te contar, se você não está preparada, não venha. Mas, Carol, não venha. Esses influencers que diz que vem, se acostuma, é mentira. Você já tem que sentir que está preparada daí. Ou botar na tua cabeça que não tô preparada. Vai ser difícil, mas eu não tenho chance de desistir. Eu vou para fazer dar certo. Eu vou para fazer algo de diferente. Eu vou para fazer o cenário ser outro. Quando eu entrei no avião para vir para Portugal, veio só eu e os meus 2 filhos, né? Meu esposo só veio depois. E os meus 2 filhos, como sempre, sentaram na janela e brigaram, porque queriam brigar quem ia sentar na janela. Os 2 sentaram na cadeirinha do lado, eu sentei na primeira cadeira, bem do lado deles, no corredor do meio. Eu lembro que eu fiquei olhando para as crianças assim, pensando, o que eu tô fazendo? Porque enquanto eu me mudei dentro do Brasil, tava mole. Quando eu saí, que foi a primeira vez que eu saí do Brasil, eu falei, o que eu tô fazendo com os meus filhos? E aí eu falei, eu não tenho chance de dar errado. Tem que fazer esse negócio dar certo. Eu vou chorar, eu vou sofrer. Por muitas vezes. Você tá bem? Como é que tá as coisas? Eu falava, tá tudo ótimo. Mentira. Tava sem comida dentro de casa. Tá tudo ótimo. E como é que você tá? Tava nada. Tava sem luz, sem água dentro de casa. Não. E meu papel era sempre o mesmo. Tá tudo bem. Eu não levava o problema pra eles lá. Eu sabia que era uma fase que ia passar. Agora, se você não tem capacidade de passar por isso, não venha. Não venha.
Porque é esse perfil aí, ok? E aí agora eu tenho que escrachar eles aqui. É esse perfil que não tem preparo psicológico, que volta e fala: cara, Portugal é muito ruim. Na Espanha é só perrengue. É esse perfil que volta e fala mal. Eu tô recebendo uma demanda bem maior do que o normal de pessoas que já passaram em Portugal, voltaram para o Brasil e agora estão voltando para Portugal. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, sabe? Hoje, o maior problema quando se trata de Espanha e Portugal são dois. Documentos e arrendamento. Ok? A demora da liberação de alguns documentos e a dificuldade que tem para você conseguir um arrendamento. É só. O resto é psicológico. Ok? Por quê? Oportunidade tem, trabalho tem, negócio tem, gente tem, comunidade tem. Agora, você tem que se movimentar. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma igreja, né? E a minha igreja que eu congrego hoje é a minha primeira igreja que eu cheguei aqui. E, muitas vezes eu ia à igreja sem querer, tá? Porque eu não era essa cristã que eu sou hoje, não. Infelizmente. Demorei muito para tomar vergonha na cara. Só que eu sabia que estar no meio de pessoas que me entendiam era mais fácil. Agora, eu tive que ir todo dia cativar amizades, fazer amizade, correr atrás de pessoas, para eu poder ter meu meio de segurança ali. Meu meio de segurança. Porque sozinha é mais difícil. Aí a pessoa vem migrar, tá? Aí ela só fica dentro do apartamento dela. Ela não tá disponível de dar um sorriso para ninguém na rua. Gente, quando eu cheguei, eu parecia um patati patatá. Eu falava com todo mundo. Eu não queria nem saber se os outros me tratavam mal. Porque na minha cabeça eu só conheço uma pessoa, só conheci uma pessoa, né? Que era minha amiga. Eu falei, eu tenho que fazer amizade. Eu tenho que conhecer gente. Tanto que meu marido tá aqui na live, ele não vai me deixar mentir. O Léo demorou muito tempo para ele conseguir fazer o ciclo de amizade dele. Muito tempo. Muito. Por quê? Porque o Léo era militar. Então, o que ele fazia? Trabalhava e voltava para dentro de casa. Só que esse trabalhar e voltar para dentro de casa, você chega no momento que você pira. Agora, você vai fazer amizade dentro de casa? Você vai fazer amizade só na live? Você tem que estar na rua. Você tem que sentar no café. Você tem que frequentar uma igreja católica, cristã, o que você quiser. Você tem que ir frequentar um grupo de mulheres. Você tem que ir frequentar uma aula de artesanato. É o lugar onde você vai fazer amizade. E é onde você vai ganhar oportunidade. Então, essas pessoas que voltam e que dizem, Portugal é muito ruim, ninguém fica rico. Eu falo, eu te provo ao contrário. Portugal, você não consegue prosperar. Eu te provo ao contrário. Na Espanha é muito difícil de se adaptar. Eu te provo ao contrário. Se você vai para Portugal, você vai ficar lá preso o resto da vida, não vai conhecer nenhum país. Eu te provo ao contrário. Eu hoje estava conversando com uma amiga, a Kátia, né? Ela é da área de investimentos imobiliários, tomou um café hoje à tarde fazendo uma reunião. E a Kátia é muito parecida comigo, assim, que ela é muito objetiva, sabe? Ela é papum, ela é aquela portuguesa assim, papum, e ela é portuguesa. Eu falei, Kátia, eu não tenho que falar dessa terra. Não posso falar nada. E eu já falei pra vocês que eu não sou apaixonada por Portugal. Não, Carol. Não. Nunca iludi vocês. Não sou. Não sou mesmo. Você odeia Portugal? Não. Eu só não amo. Eu não amo Portugal. Não amo. Mas eu aprendi a viver em Portugal. Oi, pai. Olha o meu pai aí, gente. Eu aprendi a viver. Ué, Carol, como assim? Você acha que eu tô na minha cozinha, estouriz fechado, aquecimento da casa tá ligado, tá? Tá 9 graus. Tô com casaco, com camisa, blusa por baixo, calça, leg, meia. Você acha que eu gosto de ficar assim em casa?
Minha filha, eu sou do Rio de Janeiro. Eu gosto de usar shortinho e top e tomar banho de caixa d'água. Quem viu o vídeo quando eu cheguei na casa do meu pai lá em São João? Cheguei lá no Brasil, primeira coisa, a caixa d'água cheinha, o sol escaldando, a gente tomou um banho, foi de caixa d'água na rua, no quintal lá. Agora, eu amo aqui? Não, mas eu aprendi a viver aqui, a tirar a vantagem desse país, a ganhar dinheiro aqui e entendi que aqui é o lugar mais seguro para minha família. Não é o melhor lugar para mim, ok? Não é. Mas para minha família é. Para minha filha é mais seguro. Para o meu filho é mais seguro. Para o meu primo que mora comigo hoje é o melhor lugar para ele começar a vida. Então o que eu faço? Eu fico de lado em lado. A gente agora... logo vocês vão ver a casa que a gente está fechando na Espanha. Então eu fico assim. Portugal, vou para Espanha, vou para Dubai, vou à Itália, volto. Vou no Brasil, passei o final do ano no Brasil, fizemos um ano novo, passeamos de barco, fizemos um monte de coisa, vou pro Brasil, fico no meu apartamento lá, volto. É isso. Mas por quê? Porque eu tenho qualidade de vida? Não, porque eu fiz dinheiro. Hipocrisia, gente, dessa galera, qualidade de vida. Como é que você tem qualidade de vida se você não tem dinheiro? Essa galera vende um negócio que eu falo, meu Deus do céu, dá vontade de socar a cara desses influencers, te juro. Eu não vou nesses encontros, eu não vou nessas premiações, eu não vou nesses lugares, sabe por quê? Eu não tenho paciência. Não tenho, porque a hora que a pessoa falar um negócio do meu lado, eu vou falar, não é bem assim, né, que o caroço aperta. Essa galera dos podcasts aí, eles devem ter medo de me chamar, porque se me chamar, minha filha, eu vou abrir minha boca de caçapa e vai jogar o enredo deles todo por terra. Todo por terra. Porque esse peixe que eles vendem, eu não participo. Eu não vendo esse peixe. Meu peixe aqui é simples e objetivo. Simples e objetivo. Você quer viver em Portugal? Você consegue viver? Portugal e na Espanha? Consegue. Você consegue viver bem? Consegue, desde que você se esforce. Passe pelo processo. E tem que passar pelo processo. Você não vai ganhar dinheiro no primeiro ano. E de repente nem no segundo. Só a partir daí. Demora. Você vai ter que, botar a roda do carro velho para girar. Agora, enquanto isso, você vai ter que aprender a viver com a solitude, ao silêncio. Duvido, meu filho, se eu tô em Caxias e até esse silêncio. Duvido. Primeiro que eu morava num quintal que tinha 8 casas. E eu morava na 25, tá? Bairro chique, mas do lado da Vila Operária. Pra quem não conhece, pesquisa aí que vocês vão ver onde é. Um drama. Meu avô vendia galinha. Vocês acham que minha casa era silenciosa? Jesus, gente. Jesus, era gritaria o dia inteiro. Olha o silêncio. Vocês acham que psicologicamente, se a pessoa não tiver adaptada a isso, ela consegue passar? Não consegue. São 11h30. Se você quiser pedir um fast food aqui, ninguém mais entrega. Só McDonald's. Mais nada. Nada. Agora, entender isso e tirar vantagem sobre isso, aí é que você pega as pessoas certas. Tem muito empresário de sucesso em Portugal. Ele entendeu. Ele entendeu o formato. Entendeu o formato. É a área do 15º, Luiz. É a área do 15º. Exatamente. Os policiais do 15º tudo conheciam a minha casa, gente. Minha casa era confusão todo dia, toda semana. Toda semana era confusão na minha casa. Não quero nem contar essa parte da minha vida pra vocês. Só que eu precisei sair do meu ambiente, trabalhar minha mente, meu psicológico, meu espiritual, me alinhar com Deus, entender o que Deus queria pra minha vida, o que eu precisava de mudar. Ainda tem outro ponto. Ainda tem um ponto importantíssimo, que é o mais importante de todos, ok? Se você não entender que a mudança precisa começar em você, não rola. Que foi uma coisa também. Quando eu cheguei em Portugal, eu falei, muita coisa eu preciso mudar. Muita coisa eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu jeito de andar. Eu preciso mudar o tom que eu falo. Eu preciso mudar a forma que eu falo. Eu preciso mudar o tom do meu cabelo, já contei isso pra vocês. Eu preciso mudar o tipo da roupa que eu uso.
Eu precisei de mudar para me adaptar à sociedade. Porque uma coisa é a Carol que mora lá em Duque de Caxias. Outra coisa é a Carol que mora na Europa. É muito diferente. Muito diferente. Ai, Carol, outra personalidade? É, outra personalidade. E essa mudança não é simples. Tudo o que eu fazia no Brasil aqui eu faço ao contrário. Eu já contei isso pra vocês. Eu pensei assim, se em 37 anos eu tô fazendo desse jeito e não deu certo, alguma coisa tá errada. Então eu vou fazer ao contrário do que eu fazia no Brasil. Então eu fiz tudo ao contrário, gente. Eu peguei minhas roupas, joguei fora, comprei outras. O tipo de coisa que eu falava, eu mudei. O que eu fazia, eu não fazia mais. Se eu bebia, eu não bebo. Se eu ia pra balada, eu não vou. Se eu frequentava pagode, eu não frequento. Se eu só lia besteira, hoje eu só leio a Bíblia. Eu fiz isso. Tem gente que fala que eu bitolei. Tem gente que fala que eu melhorei. Aprendi a caminhar com o Senhor. A entregar tudo na mão de Deus e falar, Senhor, tu sabe do meu coração, tu sabe que minha cabeça tá fervilhando, a minha vontade é fazer isso aqui. Me diz o que eu tenho que fazer. Me mostra aqui. Tô sozinha hoje, tô sentindo falta da minha família, queria estar lá, mas não posso. E aí, o que eu faço? Essa semana agora que passou foi aniversário da filha da minha prima, de 15 anos, da Daiane. Eu nem tinha tanto contato com essa minha prima, a gente ficou afastado durante muito tempo, mas a gente voltou a se falar. A filha dela é um amor, se dá super bem com a minha filha, sabe? Foi aniversário de 15 anos dela. E eu sou da Casa do Leão, Gi, Casa do Leão, em Coimbra. E aí eu tava vendo as fotos, né? Toda a minha família tava. Toda a minha família, sabe? Minhas primas, meus primos, tia, periquito, papagaio. Uma confusão de gente. Menos eu. Eu não fui. Não tinha como eu ir, por causa do meu trabalho. Ela chamou a gente, cogitamos até em a gente ir no Brasil só pra ir na festa. Mas eu falei, cara, não dá, tô no meio de abertura de loja, não vou conseguir ir. Não fomos. Mas eu fiquei olhando as fotos e falei, caramba, faltou só eu. Aí tirou lá a foto das primas todas mais velhas, todo mundo junto com ela. Eu não tava. Entende? Eu não tava. Bate saudade? Bate, mas é o meu processo. É o meu processo de mudança. É o meu processo de prosperar a minha família. Eu não vim de uma família milionária, mas o que vai vir depois de mim, vai vir. Não tenha dúvida disso. E foi assim que eu botei na minha cabeça. Os meus filhos hoje podem escolher aonde eles querem estudar. Eu pude escolher muita coisa, mas eu também tinha coisas que eu sabia que não dava, não estava no alcance do meu pai. Não dava para fazer tudo. E os meus filhos hoje podem escolher. Eu falo para o meu filho de 18 anos que você só tem o direito de ser palhaço porque a sua mãe é a palhaça do outro lado. Porque o seu pai é o palhaço do outro lado. Porque senão você não tem chance. Para vocês que não sabem, eu tenho um filho de 18 anos que é Klaus, né? Palhaço profissional. Desde pequeno, sempre foi artista. É músico, é artista. Só que vamos ser realistas, gente. No Brasil, como que se vive sendo palhaço? Me diz. O pai era policial. A mãe sempre foi empresária. Não tem ninguém na família que é da área do circo. O sonho do meu filho era viajar com circo. Como? Não tem como. Na Europa tem. Aqui o formato, a visão é outro. Aqui ele se desenvolveu, agora recebeu a proposta, vai para a faculdade do Porto e Famalicão, né? Porto, Famalicão. Mas recebeu a proposta para ir para Londres, para Espanha, para um monte de coisa. Tá entendendo? Exato. Exatamente, Marilane. Essa também era a minha preocupação como mãe. E, gente, isso do Matheus é desde pequeno, tá? Ele com 3 anos, ele já falava isso. Com 4, 5 anos, ele andava de monociclo pra cima e pra baixo. O Matheus toca todos... Ele é autodidata na parte artística, toca todos os instrumentos, tudo que vocês possam imaginar o Matheus faz. A Manuela, por outro lado, agora quer ir pro direito. Faz direito como no Rio de Janeiro? Tu acha que eu ia deixar minha filha... Vocês já viram como minha filha é gata, linda?
linda de morrer. Como que eu ia deixar a minha filha, eu morava no Recreio antes de vir pra cá, pegar carro, ir pra faculdade, cortar o Rio de Janeiro inteiro, pra alguém pegar a minha filha, reconhecer quem ela é, saber quem ela é e matar a minha filha porque ela é filha de policial do BOPE. Olhar a rede social, ver quem é o pai. Eu ia ter paz? Não ia. Mas eu sabia que Portugal tinha um caminho para ela. Então, assim, não é o lugar que eu amo, ok? Não é o lugar que eu sou apaixonada. Não sou. Não sou. Moro muito bem, tenho um bom carro, tenho um bom trabalho, tenho um bom dinheiro. Mas não é o lugar que eu amo. Mas eu entendo que Portugal é o meu lugar de passagem. Eu tenho um período que eu tenho que cumprir aqui. Deus já me avisou. Eu tenho que cumprir aqui. Eu tenho outras coisas a fazer em Dubai, na Espanha. Mas em Portugal eu tenho um período aqui. E eu acredito que tem muito a ver com o meu ministério, com a minha empresa, com as famílias que trabalham comigo. E logo, logo vocês vão me ver saindo de CEO dessa empresa, ficando muito mais na minha área ministerial mesmo do que Deus vai me levar. E na área empresarial eu vou me afastar. E o pessoal vai tocar os meus negócios. Eu entendo que é um processo. Agora tem gente que não entende. Vem para Portugal, sofre, dá 6 meses e volta. Aí volta e fala, lá é muito ruim, lá você não faz dinheiro. Ai, na Espanha é muito difícil. Você vai só ter que morar em lugar ruim. Você só vai conseguir morar em quarto. Por quê? Porque não foi preparada psicologicamente, não foi preparado financeiramente, só segue influência quem tem muito seguidor, olha o número de seguidor, acha que aquilo ali qualifica você para alguma coisa. Quando alguma empresa vem debater comigo, eu falo assim, me mostra teu faturamento. Manda para mim aqui o faturamento, o levantamento de capital da empresa, quanto que a tua empresa gerou em ROI. Quanto? Ah, é porque eu não tenho... Então conversa comigo depois. Depois, entra na fila. Quantas famílias você abençoou? Quantas famílias você recebeu? Ah, é porque eu já ajudei um... Então conversa depois. Quantos lugares você já visitou? Quantas casas você já arrendou e colocou no teu nome? Quantas lojas você abriu, não deu certo, tentou, foi lá. Eu admiro muito mais alguém que tenta e não dá certo, do que alguém que não tenta nada e quer vender um peixe para vocês que não existe. Quando eu vejo essa galera na internet falando, eu tenho vontade, eu juro que eu tenho vontade de entrar no post e comentar. Comentar lá. Quantas famílias você recebeu? Você entende muito de imobiliário? Quantos imóveis você já fechou? Quantos? Me diz quantos. Quantos senhorios você já conversou? Que eles só falam besteira. Eles falam assim, ou fala tudo muito positivo ou tudo negativo. Eles não têm um meio termo. Eles não conseguem falar, fulana, pra você é isso, ciclana, pra você é aquilo. Quem já conversou comigo em consultoria, eu falo. E para vocês terem isso como verdade, tá? Qualquer um, se for advogado, empresa, qualquer coisa que te ofereça um serviço, que você conversou com ele no WhatsApp, ele te mandou um PDF, filho de uma égua, vá catar coquinho, um PDF, você tá falando da mudança da minha família. Eu falo isso dentro da minha empresa, eu falei, eu não tem como ser um PDF para atender uma família. Cada família tem uma dor, cada família tem um formato, cada família tem uma necessidade, cada família tem um financeiro, cada família tem um desenho. Se você não conseguir atender aquela família e ter tempo para entender o formato daquela família, explicar para ela como funciona, esquece, cara, tu tá indo pra furada. Aí o cara fala, não, pra você é isso. Ele te mandou um PDF, serve pra você, serve pra todo mundo. Ele tá te tratando como mais um boi naquela manada ali. E aí você vai ser mais um boi daquela manada que vem, que desanima, que desiste, que não entende a solitude que é Portugal. Que você não entende que quando tá frio, é frio pra cacete. Não é um friozinho, ai, nem eu gosto de friozinho, não. Eu não tô entendendo. É um frio ruim. Agora nem tá esse frio todo, mas pra mim é uma bosta, tá? Mas no pico do frio aqui, bate -1, -2. É um frio que tu fala, quero voltar.
Eu quero ir embora, eu quero ir pro Rio de Janeiro, morar dentro da favela, mas não quero ficar nesse frio. Você não quer ficar. É ruim. Maior índice de desistência dos imigrantes é entre novembro e março. Pode reparar, ver se vocês não veem nos vídeos agora no final do ano um monte de gente voltando. Por quê? Sentimentalmente falando, nós do Ocidente, né, fomos preparados para o quê? Para o Natal e para o Ano Novo. Com quem? Com a família. Pronto, 50% da tua dor ficou ali. Né? Aí vem o frio. Aí vem a chuva. Aí vem o silêncio. Porque eu vou falar um negócio pra vocês. Sabe o que mais me mata? É o silêncio. Não é que eu queria muito barulho. Eu queria gente. Por que eu sou apaixonada por Dubai? Dubai tem um lugar no meu coração assim, né? Tremendo. Porque Dubai é um lugar onde eu saio 2 horas da manhã, tem gente na rua. Eu falava assim, vou caminhar. Eu ia pra praia, tinha gente pedalando. Eu vou na rua, tem restaurante aberto. A cidade não para. Não para. Os Emirados todos têm movimento o tempo todo. Então, por isso que eu me encantei com lá. Porque eu gosto de movimento. Em Dubai eu ficava até 3 horas da manhã trabalhando, 4 da manhã trabalhando, porque são 7 horas de diferença do Brasil. Eu acabava de atender 4 horas da manhã, eu descia do meu prédio e ia tomar café 5 horas da manhã lá embaixo na rua. Voltava e dormia até 2 horas da tarde, porque meu fuso era todo trocado lá. Entende? Então, eu gosto. Então, pra mim, o que mais, aqui em Portugal, o que mais me pega é o silêncio. O silêncio. Não é o preconceito, o racismo, nada disso. É o silêncio. Eu queria ter um vizinho pra tu olhar e falar: oi, dona fulana, tudo bem? Como é que a senhora tá? Fiz um bolo, a senhora quer um pedaço? Dona fulana, a senhora tem açúcar? Sabe? Aquele negócio que a gente faz, só quem é do Brasil sabe. Sabe? Aquele negócio que eu falo: tu tá fazendo o que de almoço aí? Ah, não fiz nada. Vem pra cá, vou fazer um estrogonofe aqui. Sabe? Eu sinto falta disso. Do barulho, de gente, de ver gente na rua andando. Isso é o que eu mais sinto falta. E quando você aí não tá preparado para isso, e passa o inverno aqui, você não aguenta ficar. Não aguenta. Eu tenho a liberdade, né? Todo inverno eu saio de Portugal. Ano passado eu fui para Dubai. Ano retrasado eu fui para o Brasil. Ano anterior a esse, retrasado, eu fui para Dubai novamente. Eu só passei 1 ano aqui. Gente, foi o meu pior final do ano da minha vida. Foi o primeiro ano que eu passei. Foi o primeiro ano, aliás. Eu só passei em Portugal o primeiro ano. Os outros todos eu saí de Portugal. Eu viajei, eu fui para o Brasil, eu fui para Dubai, eu fui para outros países, eu fiquei fora. Só o primeiro ano que eu passei aqui. Foi muito ruim. Muito. Eu lembro que eu passei o Natal em Braga, na casa dos pais da namorada do meu primo, sabe? Família, gente boa, a gente foi super bem recebido. Mas, gente, um frio, que eu vou falar um negócio pra vocês. Eu senti uma dor no meu cóccix. Sabe aquele ossinho lá do cóccix? Eu senti a dor ali. Pra vocês terem ideia. Uma dor. Foi meu primeiro inverno aqui. Eu falei, Senhor, isso não é normal. Só que automaticamente eu falava, não tem como eu voltar. Não tenho dinheiro nem da passagem. Vou voltar como? Você precisa se preparar para isso. Se você vier preparado para isso e falar, Carol, já sei disso tudo. Não gosto, ok? Mas eu vou tentar com toda a minha vontade de fazer esse negócio dar certo. Se coloca um prazo, 2 anos. Se não der, tá tudo bem. Ai, Carol, mas e se não der? Se não der, volta. Se não der, recomeça. Vai para outro lugar, tenta de novo. Ai, Carol, mas documenta. Ai, gente, para de se prender com isso. Para de se prender com isso. Esse processo que Deus me fez entrar numa guerra para sair dela em 5 dias me abriu tantas possibilidades emocionais, tantas coisas que eu estava presa emocionalmente, sabe? E que depois que eu passei nisso, eu falei, cara, isso é moleza. A minha pastora até falou, minha filha, agora tudo a gente vai falar, passei numa guerra. Passei na guerra, filho.
Quem passa na guerra passa qualquer coisa. Me fez me libertar de tantas coisas que eu queria, sabe? 100% de um jeitinho, do outro eu falei, lá na guerra não tinha chance. Vocês sabem, né? Eu tava morando em Dubai, tá tudo meu no meu apartamento, tudo. Carro, bicicleta, computador, tive que comprar um monte de coisa aqui, roupa, sapato, tudo. Eu devo ter, sei lá, não quero nem falar em dinheiro pra vocês quanto de coisas que tinha lá, sabe? Só que eu falei com meu marido, eu falei, vou fazer o quê? Trabalhar e comprar de novo. Ai, mas os documentos, não tem como entrar no país, tá em guerra. O apartamento tá lá, é meu, tá fechado, o carro tá lá na minha garagem. Vou fazer o quê? Perdi? Não sei. Vai liberar um dia? Não sei. Imagina, eu vou ficar aqui, ai, não sei, ai. Gente, vai lá e começa. Começa tudo de novo. Se eu tiver que voltar depois da guerra, não sei como é que tá, não tô sabendo as notícias, como tá acontecendo lá, eu vou voltar e vou recomeçar. Por quê? Porque meu psicológico tá preparado para isso. Você deu um prazo, sabe, disso fazer dar certo para você. Uma técnica que funcionou comigo, tá? Eu desenhei meus planos, desenhei meus sonhos e fui me dando prazos. Meu prazo para conquistar tal coisa até tal ano. Para me aposentar até tal ano. Eu quero me aposentar com tantos milhões. Eu quero ter tantos bens. Eu quero ter tanto disso. Eu quero ter tanto daquilo. Eu quero ter tal coisa. Eu quero que meus filhos estejam em tal lugar. Fui botando as etapas e tô tendo que cumprir essas etapas. Cumprir elas. Sem chance de voltar para trás. Agora, não quer se preparar, não está disponível, não está a fim de buscar ajuda, não está a fim de socializar, não está a fim de buscar conhecimento, não imigra. Fica aí no Brasil. Sério, é mais legal. É mais legal de bom, porque tu não tem trabalho. Fica no Brasil. Ai, Carol, tá ruim. Fica no Brasil. Ai, Carol, fica no Brasil. Se você não vir preparado com isso tudo que eu tô falando, não vem. Não vem. Porque vai dar M. Te dou um ano, você vai voltar. Você vai voltar e ainda vai falar assim, aquela boca de caçapa da Carol ainda falou. E eu não acreditei. Quando eu vejo famílias falando assim, eu tô voltando, eu tenho uma vontade de ir lá e perguntar. Por quê? Por quê você tá voltando? Conta pra mim aí conta a fofoca aí cristã, gospel, fofoca gospel. Conta pra mim por que tu tá voltando. Eu falo, agora eu entendi por que você tá voltando. Duvido tu vê alguém que tá voltando, que prosperou aqui, que fez o que tem pra fazer e tá voltando só por voltar. Duvido. Nosso dinheiro vale muito aqui, cara. Qualquer 2.000 euros que você faz aqui é 14 mil reais no Brasil. Aí o Cícero botou, já fui obrigada a voltar, agora estamos preparando e não vejo a hora de voltar. Que bom, Cícero. Que bom que você tá voltando. Exato. Eu tenho um monte de família que volta pro Brasil obrigados por um monte de situação, sabe? Família, doença, trabalho. E, cara, sério, voltam, ficam, dá 1, 2, 3 anos, pedem pra voltar. Porque quando a gente bota na balança, né, os prós e os contras, com todos esses contras que eu tô falando, olha que eu tô falando um monte de contra, a gente aqui tem muito prós. Aqui teu filho estuda, aqui teu filho tem escola, aqui você vai num hospital, aqui você anda na rua, aqui você vive sem carro. Agora, eu quero fazer, você tem que se dedicar além do normal, fora da curva. Fora da curva. Porque senão você não consegue. Se você não se dedicar fora da curva, você não consegue. Você não vai. E é isso. Eu vou dar o último, como é que eu vou falar assim? A última cereja do bolo pra vocês. Última cereja pra gente fechar a nossa live aqui com chave de ouro. A gente vai pra nossa live amanhã também, tá? Mas a cereja do bolo pra você.
O transbordo é o gatilho do seu retorno. Grava essa frase, é minha, autoral minha. O transbordo é o gatilho do retorno. Se você está passando por qualquer processo de mudança de vida, de mudança de imigração, de tudo, ok? Se você não estiver disponível em falar sobre isso, em tirar a dúvida das pessoas, em ajudar as pessoas, sua vida não progride. Ok? Por quê? Deus não dá dor para ser curada se ela não te gera um propósito de transbordo na vida de outras pessoas. Entendeu? Não. Então vamos lá. Deus não vai te curar de dores, ou não vai te fazer progredir, ou não vai te fazer prosperar, se você não usa essa ferramenta para evitar a dor na vida de outras pessoas. Isso eu apliquei na minha e é batata. Então, enquanto eu não aprendi tudo o que eu passei e comecei a falar sobre isso, Deus não curou. Quando Deus curou, ele falou, pronto, agora transborda, não para de transbordar. Não se preocupa com teu vasilhame, ele eu vou manter cheio, sempre. Continua transbordando, continua falando. Então, se você está fazendo teu processo, quer fazer teu processo, sabe aquele negócio que a gente fala assim, só vou falar quando tudo estiver certo? Não vou contar nada para ninguém? Sabe? Essa técnica aí que os cristãos, eles são tudo. Eles só não acreditam em Cristo, ok? Que eles aplicam, isso aí é balela, ok? Porque existe uma coisa, o que está debaixo da graça não é alcançável pelo inimigo. Então, se o que você está fazendo está debaixo de uma graça, você pode falar à vontade, que não tem inimigo certo que toca. Então, enquanto você não entender que a dor que você está passando, o processo que você está passando, ele serve para ajudar outras pessoas, Deus não te cura e não vai te fazer transbordar sobre isso. Não te cura. Durante muito tempo eu guardei muitas coisas minhas, sabe? Porque eu falei assim, não precisa. Deus falava assim pra mim, fala, conta. Porque tem pessoas ali que estão passando igualzinho. Então se você falar, de repente ela não vai sofrer tanto como você já sofreu. E a hora que você falar, hoje o que te dói, amanhã vai doer menos. Então, hoje eu já consigo falar coisas pra vocês sem cair lágrima dos meus olhos. Mas quem me acompanha aqui há muito tempo, cansou de me ver abrir essa live aqui em prantos. De eu chorar, contar aqui, falar e... chorava muito. Mas hoje eu já consigo falar das dores que eu passei, dos abusos, das agressões, com muita tranquilidade. Porque eu já perdoei, já fui curada e eu ensino outras mulheres a passar por isso e construir a sua vida e sua família. Mas se você não aprender isso, principalmente quando se trata de imigração, normalmente quando Deus dá uma visão para uma família, para um casal, para um homem ou para uma mulher sair de um lugar e ir para outro, ok? Ele não faz por causa daquela pessoa, ele faz por causa da geração que vem depois daquela pessoa. Ele não faz por você, ele faz pela sua história. Quando ele deu a visão ao pai de Abraão sobre Canaã, porque a primeira visão foi para o pai de Abraão, que nem acreditava na mesma coisa que Abraão. Foi para preparar Abraão. Quando Deus deu o comando para Abraão, não foi para Abraão, foi para Abraão libertar um povo. Entende? Então, quando Deus te dá um sonho, te dá um processo, não é para você. Tem um negócio que vocês me perguntam assim, Carol, quando eu sei que é Deus que está falando comigo? Quando eu sei que é um negócio que Deus que está nesse negócio? Quando o negócio é só para você, a vantagem é só para você, o lucro é só para você e a bênção é só para você, esquece, não é Deus. Porque Deus, ele não fala em unidade, ele fala no coletivo. Agora, quando ele te dá um processo e você visualiza que aquilo vai prosperar outras pessoas, vai abençoar outras pessoas, vai mudar a vida do teu filho, da tua filha, da tua mãe, do teu pai, do teu avô, do periquito, do papagaio, opa,
o Senhor está nisso. Porque você está levando outras pessoas a caminhar, a abençoar com o seu processo. Você está se colocando na frente como escudo para passar pelo processo de dor para abençoar outras pessoas. Isso é num negócio, isso é num trabalho. Então, o teu propósito é isso. Ai, Carol, qual é o meu propósito? Pegar a sua dor, ressignificar ela, ensinar outras pessoas e fazer disso o seu trabalho, sua profissão, seu alvo, seu transbordo, para você conseguir progredir. Simples. Eu peguei tudo aquilo que eu passei, entendi qual é a dor, ensino a outras pessoas e Deus faz a minha bica sempre estar pingando. E assim vai. Preparando sua cabeça, seu psicológico, seu emocional, seu financeiro. Se você vê todas as nossas lives, são várias camadinhas aí para te ajudar no teu processo. E é isso. Você consegue. Eu consegui. Qual a diferença de você para mim? Você tem 2 olhos, eu tenho. 2 ouvidos, eu tenho. Um nariz, eu tenho. E até grande. Uma boca, eu tenho. Você não tem diferença nenhuma. Somos iguaizinhas. Iguaizinhas. É só aqui, ó, que você precisa mudar. Só aqui. Só você tem capacidade de mudar o cenário da sua família, da sua vida. Só você. Agora, tem que querer. Tem que ter coragem para fazer. Fechou? Eu espero ter ajudado vocês, ter abençoado vocês de alguma forma. Coloca Deus nesse processo aí. E Ele vai te mostrando aí todos os pontos e vai te falar, essa solitude aqui é pinto, é só uma fase, vai passar. Esse frio vai passar. Daqui a pouco você está em outro lugar, daqui a pouco você está em outro país, daqui a pouco eu estou te dando outras terras. É só um processo. Ele te mostra. Te mostra devagarinho, devagarinho. Só que você tem que buscar. A fé, ela é uma caminhada. Você não acorda cheio de fé. A fé é aquele negocinho que você vai plantando devagarinho, 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 devagarinho. Deus vai lapidando, vai conversando até o momento que você senta aqui e você escuta Deus falar com você. E Ele fala mesmo. E Ele vai te mostrando os pontos, entende? Espero ter ajudado vocês. Tá bem? Eu amo vocês, de verdade. São 44 mil pessoas aqui. Cada um de vocês, por 1000, significa. Amanhã eu tô de volta. Fechou? Nossa última live do mês. Fizemos quase todos os dias. Eu pulei uns diazinhos aí do cansaço, mas seguimos bem. E depois a gente vem para as nossas rotinas normais de mentorias e lives semanais. Tá bem? Mas amanhã a gente tem nossa última live. Se prepara para amanhã. Mesmo horário, tá? Vamos fazer o mesmo horário, mas amanhã eu vou preparar uma live para vocês assim, ó. Daquelas. Tá pronta, Carol? Não, né? Vou pedir pra Deus me dar ela hoje, mas eu já sei que vai ser boa, por isso que eu já tô vendendo meu peixe. Fechou? Obrigado, gente. Aline, Raul, Thalita, Cris, Jeane, Milena, Leticiene, Soraya, Luiz, Marilene, todo mundo, gente. Obrigado, tá? Oi, pai. Te amo. Beijo. Rosemary. Boa noite, tudo bem? Portugal ainda tá valendo a pena? Sempre, Guilherme. Vê as nossas lives, tá salva no feed. Pra mim sempre vale a pena. Léo, meu marido, Léo. Ô, Léo, tu é doido, tu tá aqui do lado. Tchau. Amanhã se preparem. Vou preparar um negócio pra vocês daqueles. Deus vai me dar uma palavra pra amanhã daquelas. Beijo.